Será mesmo que o pastor ele precisa ser casado e ter filhos para exercer o pastorado? Olá, irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês. No estudo de hoje nós vamos falar sobre o episcopado, que são os superintendentes e os dirigentes da igreja. É que no Brasil veio com uma nomenclatura diferente, que são pastor. A nomenclatura veio aqui no Brasil como pastor. Nós vamos falar também sobre os diáconos, que são os obreiros e os ministros que ajudam na igreja. Vocês vão ver que os apóstolos e principalmente Paulo, através das suas cartas pastorais, designou uma série de pré-requisitos para serem estabelecidos tanto os bispos quanto os diáconos. E que vocês vão perceber que 90% das denominações não cumprem nem sequer a metade desses pré-requisitos e que não são recomendações, são ordenanças que os apóstolos deixaram para serem estabelecidos, tanto os bispos quanto diáconos. É sobre este assunto que nós vamos falar no estudo de hoje. E se você quiser entender de uma vez por todas, eu peço para você permanecer até o final. Então, vamos para o estudo. Mas antes da gente analisar os versos juntamente, eu quero mostrar para vocês que existem basicamente dois motivos para que a igreja não cumpra esses pré-requisitos, já que um deles a igreja não pode alegar por falta de conhecimento desses textos, ou seja, os cabeças, as lideranças, durante todas essas gerações, não pode alegar que não sabia. Então, o primeiro motivo é a desobediência mesmo, simplesmente, deliberadamente não obedecer, a rebeldia contra a palavra, não obedecer o que está escrito. E o segundo motivo é que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, é simplesmente a não conseguir interpretar corretamente os textos, que está lá basicamente de forma clara, para todo mundo ver. Então, através de um vídeo que eu estava vendo do Iago Martins, do canal 2 Dedos de Teologia, e que ele realmente estava falando, tratando desse assunto sobre pastor, ele precisa ser casado e ter filhos, ou seja, mais de um filho. E ele estava tratando desse assunto, e como ele é uma pessoa, né, ele é um pastor, e ele lê muitos livros da religião dele, ele baseia todo o seu entendimento através desses livros que foram escritos pelos próprios as pessoas da denominação dele, que está mais familiarizado com as doutrinas e dogmas da própria religião dele. Então, ele estava falando sobre esse assunto e eu achei pertinente fazer um estudo sobre isso, porque como eles não têm essa revelação, né, eles ficam engessados por causa dos próprios livros, ele no caso, comentou de forma errada no texto dele, ele ensinou de forma errada sobre a questão dos pastores. Ele diz que não precisa ser casado e nem ao menos ter filhos. Ele vai expor basicamente 4 alternativas e ele vai ficar com a alternativa que não precisa ser nem casado e nem ter filhos. O que eles entenderam é que Paulo estava falando lá é que se por um acaso o pastor ele for casado, ele não pode contrair novas núpcias, ou seja, não estou falando nem de adultério, ele não pode tomar para si outra mulher, outra esposa, como era na antiguidade, ou seja, ter mais de uma mulher, poligamia, porque, vamos supor, eles citam muito exemplo de Jacó, que teve, além de Lia e Raquel, teve as 2 servas, e tantos outros, né? Davi teve várias mulheres. Então eles colocam dessa seguinte forma: o pastor não precisa necessariamente ser casado e nem ter filhos, mas se ele for um marido em potencial, se ele tiver casado, ele não pode tomar outra esposa. Esse é o entendimento deles, basicamente. E, irmãos, o que nós vamos mostrar aqui é falta de entendimento, falta de interpretar mesmo, não conseguir interpretar os textos, ou seja, e também cai naquilo que eu falei, que também é uma desobediência, é uma rebeldia contra a palavra mesmo. Então eu expliquei para vocês o que é o episcopado, né, que chegou para nós com uma nomenclatura bastante diferente. Episcopado, que é os bispos, que é também
o pastor para nós aqui no Brasil. Então, episcopo vem de bispo, né, que é pastor para nós aqui. Então vamos começar a ler os textos já para nós analisarmos junto. Então, 1 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler do verso do 1 ao 10 e depois 12 e 13. Tá? É necessário ler e para entender realmente, com todas as letras, o que Paulo queria dizer, sem filosofar no texto, sem sapatear no texto, não precisa nada, não tem nada floreado aqui, é só ler e entender. Verso 1 diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, que é desejar o episcopado, né? Se você almeja o cargo de pastor, olha o que ele vai falar. Excelente obra almeja. Né? Então eu vou clicar aqui no episcopado para ver qual que é a tradução. Aqui, ó, episcope, investigação, inspeção, visitação. Aquele, aqui, ó, B, a letra B aqui, ó, supervisão. Ministério de supervisão, ofício, cargo, ofício de um ancião. E logo, logo a gente vai olhar isso, porque todo episcopo precisa ser um ancião, que é presbítero, né? Está no grego, transliterado no português. Então, ó, supervisores, ou dois aqui, ó, supervisores ou dirigentes de uma igreja. Vou sublinhar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, supervisores ou dirigentes de uma igreja cristã. O episcopo é um supervisor e um dirigente de uma igreja, de uma congregação. Então não se atenha a denominações, a placa, onde tiver uma congregação, tiver líderes lá e tiver um povo reunido, ali é uma igreja. Verso 2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Vamos ver a palavra necessário. O que ele vai falar a partir de agora é correto e necessário. Então é necessário o quê? Que o bispo seja irrepreensível. Mas não só isso. Esposo de uma só mulher. Eu sublinhei aqui, esposo de uma só mulher. Então isso é necessário, que ele seja esposo de uma só mulher. Aí eles vêm e interpretam aqui, caso ele for casado, ele não pode tomar outra esposa ou várias esposas, igual era na antiguidade. Mas não tem só este texto, tem o texto também de Tito, que vai complementar todo esse entendimento. Então vocês estão vendo aqui, esposo de uma só mulher, temperante, que é moderado, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Então isso tudo, irmãos, não são normas de conduta apenas. Não são, além de ser uma norma de conduta, é pré-requisito para ser um episcopo. O que eles não entendem é que isso aqui não é recomendações de conduta, apesar de ser uma norma de conduta, mas não é só uma norma de conduta que ele pode seguir e uma coisa aqui ou outra precisa ou a outra não precisa. Isso aqui são as credenciais para o episcopado. Não está falando aqui de talvez ele possa ser conveniente que ele seja. Não, aqui está falando que isso é as credenciais para um episcopado sadio, são na fé. E que governe bem, olha o verso 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, criando os filhos, então é mais de um. A gente já viu que ele tem que ser marido de uma só mulher, e aqui também ele tem que ser casado, ele tem que criar os filhos, mais de um filho. Se eu almejasse o episcopado, eu poderia. Aliás, pela questão dos filhos. Mas o que é o impeditivo para mim é a questão da idade. Eu não sou um ancião ainda. Vocês vão ver que precisa ser ancião. Nós vamos chegar nos textos que diz que precisa ser ancião. Aí, olha,
ele coloca entre parênteses, né? No caso, ele deve ter usado um jeito de chamar a atenção, né? Um sublinhado, alguma coisa assim. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, esse é até aqui. E continuando, nós vamos falar dos diáconos também, que, semelhantemente, ele tem que ter as mesmas credenciais do pastor. Olha para você ver que já não segue nem os pré-requisitos de pastor, quanto menos de diáconos, quanto menos daqueles que vão ser os ministros, os obreiros. Olha para você ver, isso aqui que nós estamos mostrando é mandamento dos apóstolos. Isso aqui são as cartas pastorais. Elas têm que ser obedecidas. Porque se alguém não obedecer, como é que a casa de Deus ela vai virar bagunça? Porque nós estamos sendo representados como se fosse o tabernáculo de Deus, a casa de Deus. Olha para você ver o verso 8. Semelhantemente quanto a diáconos, que são os ministros. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam eles primeiramente experimentados, coisa que não acontece, né? Aqui existe uma coisa muito terrível, muito ruim mesmo, desagradável que acontece, e eu fui testemunha quando eu era da quadrangular, que eles colocavam pessoas, né? Eles ofereciam cargos para elas não saírem da igreja. Eu vi isso, eles oferecendo os cargos para as pessoas que convertiam, né? Os recém-convertidos, ofereciam cargos lá de ficar na porta, de receber as pessoas, disso e daquilo, para elas continuar, né? Isso é tipo uma lisonja, tá lisonjeando elas. Aí elas não vão querer sair, vai pensar, não, eu já estou crescendo aqui no cargo, na igreja, já estou crescendo aqui, tal, tendo uma certa responsabilidade nos afazeres da igreja, ajudando de certa forma. Eu vi isso acontecer. Para elas não sair, eram oferecidos cargos. Isso é terrível. Então, primeiro eles têm que ser experimentados. Não é já chegar e colocar os cargos, oferecer cargos. Então, isso aqui está parecendo prefeitura. As igrejas, as denominações, ficou igual prefeitura, cheio de cargo comissionado. E se mostrarem, continuando, né? E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aí a parte da mulher não vai tratar agora, né? Isso precisa de um estudo à parte. O diácono seja marido de uma só mulher e que governe bem seus filhos e a própria casa. É pré-requisito, não é recomendação. Isso aqui, o que ele está falando, é pré-requisito, é credencial mesmo. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Irmãos, eu não quis gravar um react lá do vídeo do Iago Martins, do 2 Dedos de Teologia, porque react é um jeito muito apelativo. Eu não gosto de fazer essas coisas, não. Eu gosto de pegar, só citar o que a gente vai tratar no estudo e fazer o estudo. Eu não gosto de ficar refutando assim desse jeito, não. Lá ele colocou assim que para ele chegar nesse entendimento que não precisa ser casado e não necessariamente ter filhos, porque em Coríntios, no capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo ele até instrui, né? Ele dá o seu parecer dizendo para que as pessoas, tanto o homem como a mulher, seja solteiro. Ele incentiva a solteirice, vamos dizer assim. É uma recomendação dele, não do Senhor. Ele coloca, isso digo eu, não o Senhor, e que eu queria que os homens ou as mulheres, né, as viúvas e solteiras, sejam tais como eu sou. Lá no contexto, Paulo era solteiro. Olha para você ver, como é a falta de interpretar, como faz a falta, né, você interpretar o texto, ter revelação do texto. A gente viu que aqui em Tito 3, Paulo ele fala que se você almeja o episcopado, se você aspira a ele, se você deseja o episcopado, você vai ter que seguir essas credenciais. Então é você almejar. Se você não almeja,
é diferente, é outra coisa. Se você não quer ser um episcopo, um pastor ou um diácono, tudo bem, não é obrigado. Aí sim, Paulo fala aos solteiros, às viúvas, às virgens, eu gostaria que todos fossem como eu sou. Porque aí ele fez voto. Você entende? A diferença de você desejar ser um episcopo, ter um cargo na igreja, e você fazer um voto de abstinência mesmo, um celibato, isso é voto. O que ele vai falar lá no capítulo 7 de 1 Coríntios é voto. Não é uma regra. Você pode escolher votar, fazer esse voto, né? Ou não. Se você não fazer, você que case. E se você fazer, você não pode casar. Então, nesse vídeo lá do Iago Martins, ele coloca essa parte lá de 1 Coríntios, capítulo 7, como uma... Tipo assim, então Paulo iria estar se contradizendo. Se ele fala que pastor tem que ser casado e ter filhos, e no capítulo 7 lá de 1 Coríntios ele fala que eu queria que todos fossem solteiros, ninguém casasse. Então, é assim que você interpreta a Escritura? Não, não é assim. Lá é um voto que você pode fazer. Mas se você não fazer voto, você pode casar sim. Entendeu? Como que esse entendimento deles é errado, porque eles se baseiam somente em livros. Então nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler os versos de 6 a 9 e depois o 26 e o 27. Vocês vão ver que esse entendimento, aqui é uma recomendação, né? No caso lá é pré-requisito. Aqui é recomendação. Verso 6 diz assim: e isto vos digo como concessão, tá vendo como é uma recomendação? E não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. O Senhor Jesus já falou sobre isso. Aquele que quer ser eunuco, vocês lembram? Quando o Senhor fala assim, nem todos é apto para admitir isto. Nem todos. Há eunucos de nascença, há eunucos que os homens fizeram tais, ou seja, quando um rei ele conquista outro reino, ele pega os príncipes e toda aquela família real deles e transforma eles em eunuco, castra eles, para eles não... para a linhagem deles não multiplicar de novo, para encerrar a linhagem real, porque o rei que conquistou não quer que aconteça insurgimento, rebeliões, e volta, aí eles possam voltar com esse reino de novo. Então é castrado a família real, a parte dos homens. Então os homens fizeram tais. E há aqueles que se fazem a si mesmos eunucos, por quê? Por causa do reino de Deus. E tem outro entendimento, tem dois entendimentos. Você fazer o voto de celibato mesmo, aí você vira uma espécie de eunuco. Aí você fez esse voto. E tem também, quando você transforma num eunuco, é quando acontece por uma tragédia, você adulterar. Quando você, se um homem ou mulher adulterar, para entrar no reino de Deus, ou seja, para ter perdão, porque você contaminou outra carne, e a gente vai fazer um estudo sobre essa questão do casamento. Eu vou preparar um estudo sobre o casamento, se pode divorciar, se não pode. Essa questão de você ser um eunuco, para entrar no reino de Deus, é se você adulterar. Aí sim você não pode mais contrair novas núpcias, você não pode ter mais casar de novo, porque você contaminou, se você adulterar, você contaminou a carne, você contaminou, houve outra carne, vamos dizer assim, naquele matrimônio. Aí não são dois mais, que quando um homem e a mulher eles se juntam, não são duas carnes, só mais um. Aí quando um adultera, entra mais outra carne, simbolicamente falando, entra mais outra carne. Então isso é abominação para o Senhor. Então nesse sentido, eunuco é dessa forma. Agora, continuando, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo.
Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Está vendo que isso tudo são recomendações? Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Aí tem toda a questão, né? A mulher está ligada à lei pelo casamento, né? A mulher está ligada ao marido pela lei. Aí, isso tudo aqui é baseado em recomendações. Aí tem o verso 26 e 27. Verso 26. Aqui, ó. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Então, ele explica também, não tem como ficar entrando nesse contexto também todo, porque ele vai falar se ele queria que a ideia de passar para o homem ou para a mulher ficar solteiro é que ajuda você a dedicar, a se consagrar ao Senhor. Assim, se você é casado, você está dividido em, olha para você ver, você vai estar dividido em cuidar das coisas do Senhor e cuidar das coisas do seu cônjuge. Você vai estar dividido. Vai atrapalhar de certa forma, atrapalhar entre aspas, né? Você vai estar dividido entre ter que dar atenção ao cônjuge e também se consagrar ao Senhor. Mas isso tudo são recomendações. Se você fizer o voto, que seja o voto. Se você não quer, e se você quer casar, que case. Bom, e isso tudo aqui é o cerne deste assunto. Então, agora nós vamos verificar, analisar junto Tito, capítulo 1, do 5 ao 9. E tudo o que eu falei até agora, vocês vão entender. Porque para ser estabelecidos bispos e diáconos, olha o que tem que acontecer. Eles têm que ser anciãos. Porque na palavra vai estar escrito, na tradução nossa, vai estar escrito presbítero. E presbítero é uma palavra transliterada. Se eles quisessem traduzir mesmo, eles colocariam ancião. Então, presbítero é um ancião. É um senhor de idade, uma pessoa de idade. Esse pré-requisito, ele é falado aqui no capítulo 1 de Tito. Então, como lá em Timóteo, ele não olhou com esse ângulo, né? Ele não olhou com esse ângulo, aqui em Tito ele traz essa questão do presbitério. É necessário ser ancião. Então, o que eles acham, igual voltando lá de novo ao estudo do Iago Martins. Então, eles não entendem que as coisas do mundo, irmãos, elas não podem interferir nas questões da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que o mundo faz ou deixa de fazer, como tradição, superstição, né? Tradição. O que o mundo fazia naquela época lá, que era coisa cultural daquela época, e hoje não faz mais, você não coloca a igreja nesse mesmo barco, nesse mesmo balaio. Por quê? Eles colocam assim, questões culturais que Paulo falava naquela época lá para os coríntios, ou para os filipenses, para os tessalonicenses, não se aplica na igreja hoje, porque os tempos são outros e hoje não se faz isso. Nada a ver. O que Paulo falou, ele falou para a igreja, ele não falou para o mundo, ele falou para a igreja. Então tem que ser respeitado, se passou 1000 anos ou 2000 anos. E de fato passou 2000 anos. E tem que ser respeitado. Não é questão cultural coisa nenhuma. É isso que tem que ficar claro para vocês. O que é dito para a igreja em forma de palavra, de escritura, não tem relação com passagem de tempo, com períodos, né, de coisas culturais e tradição que foram acabando com o tempo, foram terminando, foram ficando obsoletas, antiquadas. Não é isso, tá? Nós vamos ler que precisa ser presbítero também, precisa ser um ancião. Então nós vamos ler aqui o último texto, que é Tito 1, do 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta,
Ele está falando com Tito porque Paulo estava preso. E Tito e Timóteo eram jovens. E Paulo está passando toda essa autoridade porque ele estava preso, porque ele não poderia fazer isso. Então, Tito e Timóteo eram concessões que Paulo fez para eles, porque eles nem eram presbíteros, e eles estabeleceram igrejas, coisa que também não pode. É só os anciãos, são só os apóstolos, os presbíteros. Tem que ser presbítero, né? Então, por esta causa eu te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Olha para você ver, um jovem constituindo um ancião, elegendo um ancião para dirigir a igreja, supervisionar a igreja. Isso era como se Paulo mesmo estivesse indo, porque ele estava preso, ele não podia fazer isso fisicamente. Olha a palavra presbíteros. Presbíteros. Ancião de idade. Então, tchau. Precisa ser um ancião. Estabelecesses, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Ele já tinha falado isso antes. Aí olha os pré-requisitos. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, mais de um filho. Não é só um filho, tem que ter mais de um filho. E eles têm que ser crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, rebeldes, né? Porque é indispensável que o bispo, ou seja, o episcopo, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, aquele que vai cuidar da despensa da casa, que vai dar alimento para os seus conservos. Ele que vai dar alimento para o povo, né? Para os trabalhadores, para os servos. Ele é um conservo junto com os servos. Então é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que se contradizem. De 5 ao 9. Então vocês viram aqui, isso não são recomendações, tá? Aqui, ó. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, eu até sublinhei, que tenha filhos, está sublinhado. Tem mais textos, irmãos, só que o estudo vai ficar muito grande e eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês por que então que tem que ser ancião. Vocês sabem que no livro de Apocalipse tem os 12 anciãos que têm coroas de ouro e eles são uma representação também dos 12 apóstolos, das 12 tribos, da igreja como um todo. Eles são a representação daqueles, né, que vão viver eternamente por tempo indefinido, porque lá diz que eles são anciões, né, anciãos, e eles estão diante, né, da presença do Senhor, diante do trono, e eles estão glorificando o Senhor lá. Quando vocês leem Apocalipse 4 ou 5, no capítulo 4 ou no capítulo 5 tem essa visão que João viu esses anciãos. É uma tipologia da igreja. Então, para ser considerado, para ser levantado o episcopo, né, que são os pastores aqui para nós, o Senhor quis mostrar uma tipologia desses anciãos. Porque quando você vai em Êxodo, Êxodo capítulo 24, verso 1, e também em Números 11, você vai ver que o Senhor ele escolheu 70 anciãos, primeiramente para auxiliar Moisés para fazer o julgamento, né? Auxiliar Moisés nas questões judiciais, para julgar o povo. Então, teve que ser anciãos, ele escolheu 70. Naquela questão lá também, naquela rebelião que teve, lá de Corá, então, Moisés falou para separar os anciãos também, para chegar a ele, para fazer toda aquela questão lá do contexto lá. Então, basicamente, os anciãos
é que são os líderes, as lideranças da igreja, tanto antes na congregação do deserto, tanto na época do templo lá em Jerusalém, na época dos reis de Israel. São anciãos que vão dirigir a igreja, que vai estar à frente como cabeça da igreja. Então eles têm que ser tirados, né? Eles têm que ser pessoas mais de idade, eles vão ter filhos, eles vão ter mais de um filho. Então toda essa questão ela se adapta no Novo Testamento. Ela é tirada do Antigo Testamento, do que o Senhor falou, como tipologia do que ele queria mostrar. Porque senão, se não for assim, se o pastor ele não for casado e se ele não tiver filho, vai estragar a tipologia que ele mesmo criou. Primeiro, de uma família, né? Uma família, e também dessa tipologia que ele falou, mostrou dos anciãos, que assiste diante dele. Então eu espero que fique bem claro aqui para vocês essa questão do pastor. E se a maioria não está fazendo, se eles não estão seguindo conforme que está escrito, não significa que Deus ele não vai cobrar. O Senhor ele vai cobrar sim, e isso vai custar galardão para essas pessoas que não estão seguindo. Tá bom, irmãos? O estudo de hoje é esse. Agradeço por vocês terem permanecido até o final. Se vocês não tiverem se inscrito, considere inscrever no canal. Deixem o joinha para o vídeo ser recomendado pelo YouTube. E espero todos no próximo estudo. E fiquem com Deus. Shalom!